O pintor que matou um homem. O caso Caravaggio. Os relatos sobre a morte de Ranuccio Tomassoni em 1606 vêm de registros judiciais, crônicas da época e biografias históricas. Alguns detalhes, como o motivo exato da briga, são objeto de debate entre historiadores até hoje. Roma, 29 de maio de 1606. No bairro de Campo Márcio, perto de uma quadra de jogo de bola, dois grupos de homens se enfrentam à luz do fim da tarde. Espadas são erguidas. Minutos depois, um homem está no chão, sangrando pela virilha, até morrer ali mesmo, na rua. O responsável pelo golpe foge. Ele é, na época, o pintor mais admirado e, ao mesmo tempo, mais temido de toda a Roma papal. Seu nome, Michelangelo Merici. O mundo, no entanto, o conheceria pelo nome da cidade onde nasceu, Caravaggio. Existem obras que mudaram a história e existem histórias que mudaram essas obras. Olá! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao segundo dossiê do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos abrir mais um dos arquivos inquietantes da história da arte. Vamos à cena do crime. Campo Márcio, região central de Roma, próxima a uma quadra onde se jogava palha-corda, um jogo antigo, ancestral do tênis, disputado com apostas em dinheiro, em bufunfa, em cash, em din-din. Na tarde de 29 de maio de 1900, ou melhor, perdão, de 1606, dois grupos se encontravam ali. De um lado, Caravaggio e um amigo, o arquiteto Honório Longhi, e do outro, Ranuccio Tomassoni, descrito em documentos da época como um homem de reputação duvidosa. Ali, com seus companheiros, incluía o seu próprio irmão. O que começou como uma discussão terminou em confronto de espadas. No meio da briga, Caravaggio acerta Tomassoni num ponto extremamente específico, a virilha, atingindo a artéria femoral. Um relato médico da época, feito por um cirurgião barbeiro que examinou o corpo, descreve exatamente esse ferimento. Tomassoni sangrou até a morte em poucos minutos. Caravaggio também saiu ferido, atingido na cabeça durante a luta, mas ele não esperou, é claro, pela chegada de guardas. Ele então foge de Roma naquela mesma noite. O Papa Paulo V assinou uma sentença de morte contra ele, um bando capitale, que autorizava qualquer pessoa a matá-lo e apresentar sua cabeça como prova, sem consequência legal. Caravaggio passaria os últimos 4 anos de sua vida em fuga. Nápoles, Malta, Sicília, Nápoles outra vez, sempre olhando por cima do ombro. Para entender esse crime, é preciso entender quem era esse homem antes mesmo da espada. Michelangelo Merici nasceu em Milão em 1571 e ficou órfão ainda jovem, depois que uma praga levou boa parte da sua família. Formou-se em pintor sob a tradição lombarda e chegou a Roma por volta de 1592, ainda desconhecido. O que ele trouxe para a pintura foi revolucionário, um contraste violentíssimo entre luz e escuridão, hoje chamado de tenebrismo. Personagens bíblicos pintados como gente comum da rua, santos com pés sujos, corpos reais, sem idealização, aquela imaculação. Isso, é claro, que escandalizava a igreja e fascinava seus mecenas mais poderosos. Mas Caravaggio também era, segundo os registros judiciais da época, um homem de temperamento extremamente volátil. Brigas por qualquer motivo, provocações constantes, uma vida boêmia entre tabernas, apostas e duelos. E do outro lado da espada estava Ranuccio Tomassoni, um homem de Terni, descrito por alguns cronistas como alguém ligado a negócio
pouco recomendáveis, incluindo a exploração de mulheres que trabalhavam como prostitutas, entre elas, segundo uma teoria levantada décadas depois, Fili de Melandrone, uma mulher que também posou como modelo para Caravaggio em mais de uma pintura. Essa parte é em que o fato e a teoria começam a se misturar um pouquinho. Por séculos, a versão mais aceita foi simples, uma briga por causa de uma aposta perdida num jogo de bola. Fim. Mas, em 2002, um documentário do historiador de arte Andrew Graham Dixon propôs uma outra leitura, que é o confronto ele teria nascido de uma disputa em torno dessa mulher e o ferimento na virilha de Tomassoni não teria sido acidental, mas um ataque proposital, quase que simbólico ali na virilha. Não existe prova definitiva de qual é a versão verdadeira, o que existe é um homem morto, um artista fugitivo e uma cidade inteira, Roma fofoqueira, especulando sobre o motivo. Diferente do caso da Ana Mendieta, aqui não houve um julgamento, né, no sentido moderno da palavra. Roma, no início do século XVII, funcionava sobre outra lógica. Um homem em fuga condenado à morte por decreto papal não tinha direito à defesa formal. A sentença já estava dada. O que resta hoje são documentos, registros do Tribunal Criminal de Roma, relatos de testemunhas colhidos na época e crônicas de ruas conhecidas como Avite, uma espécie de, como que eu posso dizer, de boletins informais que circulavam entre os romanos, né, cheios de fofoquinhas e, às vezes, né, fatos reais. É a partir desses Avite, amiga, ó, Adriele, se você estiver me ouvindo, me assistindo, depois você me disse, tá, se eu tô falando certinho, tá? Eu só sei falar cazzo, corta. Bom, enfim, a partir desses avites é que os historiadores tentam reconstruir os detalhes em que rua exatamente aconteceu, onde começou o confronto, onde o Tomassoni morreu, onde é que o Caravaggio morava naquela época, né. E isso é interessante que naquela época o cardeal ele morava com o cardeal Francesco Maria del Monte, um dos seus principais protetores. Um detalhezinho chama a atenção, que é, essa não foi a primeira vez que o Caravaggio se envolveu em violência armada. Nos anos anteriores, ele havia sido preso repetidas vezes. Por quê? Por portar espada sem licença. Ele era o Bolsonaro da época. Ele também foi preso por agredir pessoas, por insultar oficiais ali da guarda. Em outras palavras, a Roma da época já sabia exatamente quem era o Caravaggio antes da morte de Tomassoni, um encrenqueiro. O que ninguém sabia era até onde aquele temperamento poderia chegar. Mesmo fugitivo, ele continuou pintando. Lá em Nápoles, ele chegou a produzir obras encomendadas pelas próprias instituições religiosas da época. Em Malta, ele chegou a ser aceito como um cavaleiro da Ordem de São João, um título que ele perderia meses depois, após se envolver em outro confronto violento e dessa vez contra um cavaleiro sênior da própria ordem. Ele foi preso, ele escapou da prisão e ele fugiu mais uma vez lá para Sicília. Não existiu um veredito de um tribunal para o Caravaggio, existiu algo um pouquinho, como que eu posso dizer, radical, que foi uma sentença de morte que jamais foi revogada, em vida. Nos anos seguintes ao crime, ele tentaria por diferentes caminhos conseguir um perdão papal, usou inclusive até a própria arte como um argumento. Uma das suas últimas obras, o Davi com a cabeça de Golias, mostra o herói bíblico segurando a cabeça decapitada do gigante e essa cabeça tem o próprio rosto do Caravaggio. Alguns historiadores interpretam essa pintura como um pedido de clemência disfarçado de obra de arte, ou seja, o próprio artista como o mal derrotado entregue como oferenda ao papado. Em 1910, 900, não sei de onde eu estou tirando 900, em 1610, o perdão finalmente
foi concedido, mas chegou tarde demais. Caravaggio morreu no verão daquele mesmo ano em Porto Ercole, em circunstâncias até hoje um pouco, duvidosas e pouco esclarecidas. Alguns falam que foi febre, outros infecção, ou possivelmente um novo ataque relacionado às inimizades que Caravaggio carregava. E aí as fontes históricas divergem. O documento de perdão, papal chegou apenas 3 dias depois da sua morte. Que legal. Ele nunca soube, então, que havia sido absolvido. E aqui a gente já entra em um outro momento, né, uma outra pergunta, que é: como, nós olhamos para a obra de um homem que matou um outro homem, um outro ser humano? Caravaggio, ele é uma nota sombria da história da arte. Ele é considerado, sim, um dos pilares da pintura ocidental. Foi o artista que abriu o caminho para todo o barroco, né, influenciando gerações inteiras, desde Rembrandt a Rubens. E, ao mesmo tempo, ele foi um homem extremamente violento, com, um histórico documentado de agressões muito antes mesmo daquela tarde fatal em Campo Márcio. Um parênteses aqui, né, mas a gente entra naquela questão: é possível separar o artista de sua obra? Será que eles são pessoas diferentes? Será que essa violência não é o que torna a obra tão brutal? Enfim, a gente pode estender isso para outros artistas. Mas o mundo da arte tradicionalmente escolheu separar as 2 coisas. De um lado, o gênio, do outro, o criminoso, como se fossem compartimentos diferentes ali da mesma pessoa. Mas talvez essa intensidade que torna as pinturas tão poderosas, essa luz, né, que corta o escuro, esses corpos em tensão máxima, vem exatamente desse mesmo lugar de onde veio a violência. Que merda, né? Caravaggio pintou a si mesmo como Golias, com a cabeça decapitada, os olhos ainda entreabertos. Um homem pedindo perdão através da única linguagem que ele dominava por completo. Não sei se a pergunta é se ele merecia ser perdoado, mas será que nós conseguimos, ou podemos, ou devemos admirar a obra de alguém sem, de alguma forma, absolver quem ele foi? Bom, eu sou Larissa Mercury e este foi mais um dossiê do Quer Que Eu Desenhe. Na próxima investigação, vamos conhecer o roubo que transformou um quadro comum numa das obras mais famosas do mundo, o caso da Mona Lisa. Se esse episódio fez você olhar para a história da arte de um jeito diferente, eu tenho uma missão para você. Clique em seguir no Quero Que Eu Desenhe aqui no aplicativo e, dessa forma, sempre que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Toda semana nós abrimos um novo arquivo, investigamos um novo caso e descobrimos que por trás das grandes obras existem grandes histórias e talvez grandes crimes. Entendeu ou quer que eu desenhe?